Saúde a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade aos vídeos que trata-se de Apocalipse. Estamos discorrendo sobre Apocalipse. No vídeo anterior, a gente tratou-se do capítulo 12 de Apocalipse e falamos-se da pessoa do varão, do filho varão, do dragão e da mulher que estava grávida, né? E quem não assistiu, volta lá para assistir, para ter compreensão melhor do que vamos tratar nesse vídeo agora. No capítulo 12, verso 6 diz assim: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E no verso 14 diz: E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voassem para o deserto ao seu lugar, onde é sustentado por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Essa mulher, a gente viu no vídeo anterior, e quem não assistiu vai lá e assiste, que ela é Israel, a mulher é Israel. E aqui traz tempo, né? E nós precisamos compreender o tempo. A primeira coisa é olhar, compreender o tempo bíblico, o tempo da leitura, que a leitura bíblica está nos revelando, né? Então, quando nós olhamos para o capítulo 12, nós vemos que trata-se do tempo do início ali do cristianismo, né? O tempo do nascimento de Jesus Cristo, o início do cristianismo, e que a igreja ainda está aqui na terra, viu? Porque fala-se da perseguição do testemunho de Jesus Cristo, que é a igreja. E a igreja não vai estar aqui na grande tribulação. Muitos já vai direto para o capítulo 12 como fosse a grande tribulação. Isso porque olha o Apocalipse como continuidade um livro do outro. Mas no capítulo 11 é bem claro, e quem não assistiu volta lá no meus vídeos anteriores e vê. Capítulo 11 encerra a revelação, encerra o Apocalipse, e aqui no capítulo 12 recomeça uma nova narrativa, já tratando-se mais especificamente de algumas personagens. Então aqui, nesse capítulo 12, trata-se da personagem do filho varão, da mulher que está grávida e do dragão. Então, esse tempo aqui é o tempo do início, e também o tempo a qual o dragão perseguiu a mulher e a terra abriu a sua boca e ajudou a mulher. Quer dizer, Israel ele foi lançado, né, disperso ao mundo todo. Então ele deixou de ser Israel, ele deixou de ser nação, ele deixou de ser a mulher, mesmo que ainda Israel a gente sabe que Deus vai voltar a tratar de Israel, e hoje a gente já vê Israel como nação, mas dos anos 70, depois de Cristo, até 1948, não existiu mais Israel. Israel ele era um povo disperso entre as nações. Então a terra ajudou Israel, e por isso o diabo não pôde destruir Israel, porque ele deixou de ser uma nação, deixou de ser uma mulher, né? Então só agora ressurgiu. Mas nós temos que ter esse entendimento para nós compreender o tempo. O sentido nosso, a nossa busca hoje é de compreender a questão do tempo. A primeira coisa aqui que está dizendo em tempo, está dizendo em 1260 dias, né? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 1260 dias. E depois a gente vê que é acrescentado nesses 1260 dias tempos e metade de um tempo.
porque está falando da mesma mulher, está falando da mesma perseguição, e está falando da mesma coisa. No contexto aqui de um tempo, tempos e metade de um tempos, é no contexto da mulher que fugiu para o deserto, onde ela estava preparada um tempo para ficar 1260 dias. Então não tenha dúvida que está falando da mesma coisa. A questão é compreender o tempo, e nós vamos hoje tentar compreender esses tempos. Então fica bem atento, e que Deus tenha dando entendimento para que você compreenda esse tempo também. Então, uma coisa que a gente tem que compreender, lá no livro de Ezequiel, capítulo 4, Deus dá um dia para Ezequiel como um ano. Mas isso se aplica em todos os contextos bíblicos que fala de tempo. Nós podemos fazer essa ligação de tempo, desse tempo para todos os textos bíblicos? Não. Nós temos de compreender, por exemplo, capítulo 11 de Apocalipse diz: e deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E no verso 3 diz: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Ora, o tempo de 1260 dias aqui, que se trata das 2 testemunhas, é o mesmo tempo dos 42 meses aqui que os gentios calca a cidade santa. Então, não pode aplicar nesses 1260 dias aqui a mesma coisa que se aplica lá no livro de Ezequiel, e que nós vamos ver se cabe aplicar no capítulo 12, no 1260 do capítulo 12. Mas a gente vê que a gente tem que olhar o tempo que o texto está nos revelando, que está no contexto, o tempo que o texto nos revela, para compreender se esses dias é dia literal ou se é anos. Assim como diz lá no verso 11 do capítulo 11: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. Aqui também não podemos aplicar a conversão de um dia para um ano, porque são 3 dias e meio literais que eles passaram mortos. E eles foram mortos pela besta e ficaram 3 dias e meio, e depois desses dias e meio se ressuscitaram. Então aqui também, a gente olhando o contexto, não tem como aplicar 3 anos e meio aqui em 3 dias e meio, né? E quando a gente olha para Daniel, capítulo 4, verso 16, a gente vê que foi dado a Nabucodonosor 7 tempos. Esses 7 tempos são convertidos em 7 anos. São 7 anos que Nabucodonosor viveu como animal. Esse tempo também pode ser convertido para todos os contextos de tempo? Não. Nós temos que olhar o tempo bíblico que está referindo. Por quê? Porque lá Deus, ele não complica. Deus, a revelação bíblica, ela é para que nós compreendemos. Nós é que complicamos, quando nós muitas vezes generalizamos o ensino bíblico em todo. Não, aqui é um ano um dia por um ano, então vai ser tudo um dia por um ano. Mas Deus não disse lá em Daniel 4 que seria um tempo e metade de tempo e tempo. Para nós adivinhar a quantidade de anos que Nabucodonosor ia ser como animal. Não. Deus, ele revelou os 7 tempos, que são 7 anos, que Nabucodonosor viveu como animal. Então, nós temos que olhar o contexto bíblico e olhar os contextos históricos também, fazer os cruzamentos, as conexões bíblicas. Por exemplo, vamos ver
em todo os contextos que diz tempo, metade de um tempo e tempo. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Igual está lá no capítulo 12. Por exemplo, Daniel capítulo 7, no verso 25 diz: e proferia, falando do chifre pequeno, né, que é o anticristo, diz: e proferia palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles quem? Os santos de Israel, né? Serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Olha, está falando a mesma coisa lá em Apocalipse capítulo 12. Tempos e metade de um tempo. Nós sabemos que 1200 anos também corresponde a 42 meses. Mas esse tempo e metade de um tempo pode não corresponder a 42 meses. Por quê? Porque a maioria dos interpretadores bíblicos, eles chegam aqui nesse tempo e já diz logo: porque é 42 meses, 1200 anos, 1260 dias, 42 meses, então aqui está falando de 42 meses, está falando de 3 anos e meio. Então um tempo é um ano, tempos é 2 anos, e metade de um tempo é metade de um ano. Só que eu posso dizer assim, esse tempo, se for referir como tempo inteiro, completo, eu posso dizer assim, um tempo, e que esse tempo seja 3 tempos, que seja 10 tempos, que seja 1000 tempos, porque ele está no plural. Se eu for interpretar isso aqui, fazer uma interpretação e não olhar o que a Bíblia está dizendo, eu vou colocar a quantidade de anos que eu quiser, porque se eu quiser interpretar, fazer uma interpretação bíblica, que nós não podemos interpretar, isso não é interpretação, isso nós temos que olhar as informações bíblicas que a Bíblia está dizendo. Mas se eu for interpretar, eu vou dizer: mas tem gente que está dizendo que é 2 anos, mas é 3 anos, é 10 anos, é 1000 anos, 500 anos. Se eu vou usar o tempo como plural, eu posso usar esse tempo como a quantidade de anos que eu quiser. Porém, quando nós olhamos para a informação aqui, e nós que olhamos 1260 dias, que olhamos para um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo, no plural, aí nós temos que olhar o seguinte: aqui existe 1260 dias, que é um tempo. Aqui é o tempo que a mulher vai ter de proteção, 1260 dias. Esse é um tempo. E acrescenta mais um tempo, tempos e metade de um tempo. Ora, se fosse tempo inteiro, se esse um tempo e tempos, se esse tempo fosse tempo inteiro, então, se fosse 2 anos, Deus ele não complica. Nós temos que olhar que a Bíblia ela não é para complicar o nosso entendimento. A Bíblia não é para que nós tentamos adivinhar, é para que nós compreendamos a revelação dela. Então, se fosse tempo inteiro, teria dizendo, se fosse 2 anos, estaria dizendo um tempo, 2 tempos e 3 tempos, ou então 3 tempos, como falou lá em Daniel capítulo 4, para Nabucodonosor, falou 7 tempos. Então, se fosse 3 tempos, em vez de dizer um tempo, teria de dizer 3 tempos e metade de um tempo. Pronto, matava a charada. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui não é tempos inteiros. Quando fala em tempos, não é um tempo inteiro. Se fosse um tempo inteiro, eu teria dito 2 tempos, ou 3 tempos, 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Mas se vai falar 1 tempo e 2 tempos, não precisava então falar 1 tempo, falava 3 tempos e metade de um tempo. Porque a Bíblia ela é informativa. Então, quando fala em tempos, está falando em tempos que não completa um tempo. Um tempo aqui era o quê? 1260 dias, era o tempo da mulher. Então, esses tempos não completam o tempo de 1260 dias, esses tempos. Então, tem um tempo, tempos e metade de um tempo. A metade de um tempo é a metade do quê? Do tempo da mulher, que é 1260 dias. E o tempo
o tempo de 1260 dias, né? E tempos e metade de 1260 dias. E é o que a mesma coisa que está se referindo aqui no tempo de Daniel, capítulo 7. E aí, quando nós olhamos para Daniel, a gente vê que está referindo-se a Israel, né? E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos. Os santos naquele tempo era Israel, porque não havia igreja ainda naquele tempo. Os santos era Israel. Então tudo no Antigo Testamento, todos os que falam em santos, está falando no povo de Israel. Então está falando em Israel, o Santo Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e leis, e serão entregues nas suas mãos por um tempo e metade e tempos e metade de um tempo, né? Então, quando nós olhamos para isso aqui, olhamos a informação, nós vemos que se trata de Israel. Se trata o quê? Se trata da perseguição de Israel, se trata do tempo que Israel vai ficar disperso no mundo, no mundo todo. E uma coisa que nós temos que compreender aqui é que quando trata do sétimo, trata aqui no sétimo capítulo, trata-se do quarto animal, todos os outros animais da visão de Daniel aqui do capítulo 7, os 3 primeiros animais, eles têm uma sobrevida. Mesmo que o sétimo animal, aliás, o quarto animal, ele seja o animal mais feroz, o animal mais destruidor, o animal que traz o chifre pequeno, que é o anticristo, esse animal ele morre, ele é queimado. Veja aqui no capítulo 10 em diante, no capítulo 11, né? E então estive olhando por causa da voz dos grandes, da grande palavra que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Então, esse animal aqui, que é Roma, ele é o animal do início do problema de Israel. Ele é o animal, né, que começa a dispersão de Israel, mas ele não permanece. E aí, no capítulo 8, Deus manda o anjo trazer uma revelação mais completa para Daniel, porque o intento de Daniel era compreender o animal que era Roma e o animal da onde saiu o chifre pequeno. Porém, esse animal morre, ele é queimado, ele não volta. Quem ganha sobrevida é o animal. Então, no capítulo 8, o anjo traz uma nova revelação a Daniel, já mostrando o carneiro e o bode, que é os persas e os gregos. E do bode sai o chifre pequeno. E Deus já deixa de lado o animal grande, porque era o que Daniel estava preocupado. Deus está mostrando a Daniel o quê? Não preocupe com o animal grande, não. Preocupe agora com o bode, porque é do bode que é dividido o reino em 4, que é o reino do Alexandre o Grande, né? O chifre que estava no meio da testa. Depois nasce 4 chifres, que são o reino dos 4 generais de Alexandre o Grande. E desses nasce um chifre pequeno. Mas olha bem, do nascer desse chifre pequeno, não se trata mais do tempo e 2 tempos. Aqui não se trata mais dos 2 tempos, porque lá no capítulo 8, verso 14, diz assim, verso 14: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui, já tratando do capítulo 8, já não se fala mais das tardes e manhã, mas traz como tempo, não se fala mais, aliás, do tempo, metade de um tempo e tempos. Fala
de tarde e de manhã. Por quê? Porque já não está mais no contexto da dispersão de Israel, que foi dispersa, porque foi Roma que dispersou Israel. Então, está lá a revelação de um tempo, tempos e metade de um tempo, está no capítulo 7, tratando-se de Roma, do quarto animal. Já tratando só dos gregos, já não traz mais a referência dos tempos. E de tarde e manhã, por quê? Porque se refere do sacrifício, que é literalmente tardes e manhãs, porque o sacrifício era feito pela tarde e pela manhã. Então se fala aqui do sacrifício contínuo, mas não fala da dispersão de Israel no capítulo 8, porque isso está ligado lá a Roma, a qual destruiu Jerusalém e dispersou Israel ao mundo todo. E lá no capítulo 12, falando também dos tempos, lá no capítulo 12, verso 7, diz assim: E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Quer dizer, aqui tempos e metade de tempo, está referindo ao povo santo, que é Israel, como lá no capítulo 7, e também aqui no capítulo 12, lá em Apocalipse capítulo 12. Então, aqui em Daniel, traz duas vezes o mesmo contexto histórico de tempos, a mesma coisa, um tempo, tempos e metade de um tempo, referindo-se ao povo judeu, referindo-se a Israel, referindo-se ao povo de Daniel. Então, quando a gente vê o contexto de toda essa referência de tempo, eu não vou trazer aqui uma ministração sobre Daniel agora, isso a gente vai fazer mais na frente, mas estou fazendo aqui uma comparação com contexto histórico, fazendo uma conexão bíblica, ligação bíblica, para que nós compreendamos os tempos lá do capítulo 12. E quando a gente olha também para Daniel, capítulo 9, Daniel 9, 26, tratando-se das 70 semanas de anos, nós vemos lá no verso 26 que diz assim: E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, até ao fim haverá guerra, e estão determinado a assolação. Então, amados, nós vemos aqui em Daniel capítulo 9, que tratando-se das 62 semanas, e isso é muito importante a gente ver, porque hoje nós podemos definir as 62 semanas e depois da semana que ficou, olhando para a história. Então, muita coisa, se nós queremos compreender, nós temos que olhar para a história bíblica. E a história de Israel é rica para compreendermos a revelação bíblica. Então, olhando para a história aqui, a gente vê que no tempo, cumprindo as 62 semanas, que é o tempo do Messias, a qual ele veio e depois foi retirado, e a gente vê que há uma assolação ao povo judeu. É o que aconteceu lá em 70 depois de Cristo, a qual os judeus foram dispersos ao mundo todo, foram assolados e dispersos ao mundo todo, e é o que a gente vê lá em Apocalipse também, que a terra ajudou os judeus, que os judeus foram acolhidos em todo o mundo, todos os países e nações receberam Israel, então isso a terra ajudou a Israel. Então a gente vê que, olhando para os contextos bíblicos, a gente pode olhar para a história. A gente olhando pela história, a gente tem uma compreensão, uma definição da revelação bíblica. Olhando para aquilo que aconteceu, a gente já tem uma noção de tempo. Então nós vamos ver a noção de tempo. Eu vou só interromper aqui um pouquinho e dou continuidade logo em seguida.
Amém. Tive de fazer uma pausazinha, mas estamos de volta aqui. Continuando aqui, amados, falando do tempo. Então, quando nós olhamos para o tempo aqui dito em Apocalipse, capítulo 12, nós vemos que 1260 dias foi o tempo que Deus acolheu a mulher, né? Então esse é um tempo. Se nós pensarmos em um tempo inteiro, nós não vamos conseguir compreender isso aqui nunca. Nós temos que olhar qual é o tempo. Lá em Daniel capítulo 4, o Nabucodonosor teve 7 tempos, 7 anos, foi normal. Mas aqui a mulher teve um tempo de 1260 dias. E isso é que nós temos que compreender. E esse tempo de 1260 dias está ligado a um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, nós temos aqui a revelação do tempo, de um tempo. 1260 dias é um tempo. É o tempo do contexto do tempo, tempos e metade de um tempo. Como tempos são tempos incompletos, a gente já tratou disso, são tempos incompletos, então é menos de um tempo. Porque se fosse tempo completo, teria dito 2 tempos ou 3 tempos. Mas então são tempos fracionados, menos de um tempo. Porque se nós temos, por exemplo, um ano, você tem um tempo de um ano. Mas se você tiver 11 meses, você tem tempos de 11 meses. Não chega a um ano, mas você tem 11 meses, são tempos. Aí são tempos em plural, que são 11 meses, são tempos. Mas se você tem menos de um mês, você tem aí 20 dias, você tem tempos também de 20 dias, então é tempos. Então, o que é fracionado? Aqui nós temos um tempo inteiro de 1260 dias que Deus está apontando aqui através da sua revelação. O que a palavra de Deus revela aqui é um tempo de 1260 dias. Esse é o tempo dado à mulher. Mas depois acrescentado à mulher, no mesmo contexto, esse tempo aqui é transformado em tempos, tempos e metade de um tempo. E quando nós olhamos para a história de Israel, porque se nós não olharmos para a história, nós nunca teríamos compreendido as 70 semanas de Daniel, e muita coisa nós não teríamos compreendido, nós compreendemos porque nós olhamos para a história. Enquanto nós olhamos para a história de Israel, nós vemos que Israel foi disperso em 70 depois de Cristo. Então vamos fazer a conta. Nós somamos o tempo, mais metade de um tempo. Se o tempo é 1260 dias, mais a metade de um tempo dá 630 dias. Somando, vai para 1890 dias, são 1890 anos, né? E quando nós olhamos para a história, nós olhamos para Israel, Israel dispersa em 70 depois de Cristo, dispersa ao mundo todo. Em 1948, Israel surgiu como nação. Mas quando nós olhamos para a revelação a Daniel, está dizendo a Israel e a sua cidade santa. E Israel só conquistou Jerusalém em 1967. Então, partindo de 1967, nós vemos que, olhando para o tempo e metade de um tempo, dá 1890, e quando nós olhamos, fazemos uma conta de 70 depois de Cristo até 1967, nós temos 1897 dias de ano. Então, nós já temos tempo, a metade de um tempo, e mais 7 tempos, que são 7 anos. 1897 para 1890, que são um tempo e metade de um tempo, nós já encontramos um tempo, metade de um tempo, mais 7 anos de tempo.
Quando nós olhamos para o ano 2020, que é o ano que nós estamos vivendo hoje, nós temos 1940 anos, né? E então nós já temos 50 anos a mais nos tempos. Então, contando a partir de 1967, nós temos 7 anos de tempos, né? Um tempo, metade do ano e 7 anos de tempos. Contando para 2020, nós já temos um tempo, metade de um tempo e mais 50 anos de tempos. Isso é tempos. Então, isso é o que a Bíblia está nos revelando, o que o contexto bíblico está nos dizendo, o que a informação bíblica está dizendo. Quando a gente olhamos para Israel, a gente olha para a história. Ah, mas você está olhando para a história porque você está fazendo isso porque você contando a história. Se nós não fosse olhar para a história, nós não sabíamos decifrar as 70 semanas de ano. Então, se nós não olhar para a história de Israel, nós não vamos compreender esses 1260 dias e o tempo, tempos e metade de um tempo, que trata-se de Israel. Então, faz essa pesquisa tratando de Israel que você vai compreender. Vou encerrar aqui, a questão fica muito longa. Que Deus abençoe você, dê compreensão, entendimento no seu coração. Continuarei nos próximos vídeos.